Já parou para pensar por que a gente deseja tanto justamente quem se afasta da gente? É estranho, mas parece que quanto mais generoso você é, quanto mais entrega, mais invisível se torna. Tem um ponto em que a bondade sem limite começa a pesar, a parecer carência, e não valor. E o pior, quanto mais você tenta mostrar que merece amor, mais indigno você se sente. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda da herança. Essa frase não fala só de política, fala do que realmente mexe com o ser humano: valor, escassez e desejo. Porque o amor, meu amigo, é uma guerra fria, uma dança entre o mostrar-se e o esconder-se. E nessa dança, quem se entrega demais costuma dançar sozinho. Quantas vezes você já se doou inteiro esperando ser visto, e tudo que ganhou foi silêncio? Quantas vezes se curvou, torceu sua própria essência, só para ser escolhido por alguém que, no fim, nem te enxergava? Talvez o erro esteja aí, em querer ser escolhido, porque quem espera ser escolhido já abriu mão do seu poder. E esse vídeo não é sobre como agradar, impressionar ou jogar. Aqui você não vai encontrar truques baratos, frases de efeito ou promessas vazias. Vai encontrar algo mais cru, mais real. Vai encontrar sangue, o sangue da filosofia, da psicologia e da dor de quem já amou demais e se perdeu de si mesmo no processo. Hoje, eu quero te mostrar 5 princípios que Maquiavel nunca escreveu para seduzir ninguém, mas que, quando vividos com autenticidade, fazem com que as mulheres se aproximem, não por truques, mas porque você se torna alguém com gravidade, alguém com centro, alguém que não gira em torno dos outros, mas em torno de si. Aqui, Maquiavel deixa de ser o político e vira o cirurgião do ego, o espelho que expõe as rachaduras da masculinidade moderna. Porque antes de conquistar alguém, é preciso conquistar a si mesmo. E se você está cansado de bajular, de correr atrás, de se explicar, se existe algo em você que ainda pulsa, mesmo em silêncio, como um rei exilado esperando voltar ao trono, então esse vídeo é para você. Mas já te aviso, essas 5 regras não são doces. Não foram feitas para agradar, foram feitas para libertar. E a liberdade, meu irmão, dói. Então respira fundo, prepara o espírito, porque essas ideias não são pílulas de autoajuda. Elas são como veneno ou antídoto, dependendo de como você encara. E quando você para de correr atrás, é aí que elas começam a correr por você. Existe um tipo de homem que não precisa dizer nada quando entra em um lugar. Ele não exibe títulos, não força simpatia, não tenta provar nada. Ele simplesmente está, e isso basta. Você já viu esse tipo? Enquanto outros se exibem, fazem graça ou imploram por atenção, ele permanece firme, silencioso, como se soubesse que os olhos mais cedo ou mais tarde se voltam para ele. Isso não é arrogância, é consciência de valor. Maquiavel talvez nunca tenha falado sobre amor como falamos hoje, mas falou sobre poder. E o amor é um dos jogos de poder mais intensos que existem. O príncipe, dizia ele, deve buscar ser amado e temido, mas se tiver que escolher, que seja temido. Aqui, temido não é agressivo, é respeitado, é raro, é alguém com valor demais para ser banalizado. A maioria dos homens comete o mesmo erro, oferece sua presença como esmola, sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre dizendo sim. E quanto mais disponíveis, menos desejados, porque tanto o poder quanto o amor são provocados, não doados. Existe algo cruel, mas real, no desejo feminino. Ela se atrai pelo que não pode controlar por completo, pelo que escapa, pelo que intriga, não por quem faz dela o centro do mundo, mas por quem tem um mundo onde ela quer entrar. E sabe o que acontece quando você corre atrás? Você vira um anúncio de liquidação. Leve-me, estou em promoção. E tudo que é abundante perde valor. Pense nisso. Um perfume raro escondido numa loja discreta em Paris. Agora compare com um borrifador grátis na entrada de um shopping. Ambos têm o mesmo cheiro, mas um é desejado, o outro é ignorado. E é por isso que a primeira regra maquiavélica da sedução não é sobre conquistar. É sobre ser o prêmio, o troféu, a figura que não precisa buscar porque atrai, que não precisa se explicar porque impõe presença. Você pode até pensar, mas isso não é jogar? Não, jogar é fingir ser o que você não é. Isso aqui é outra coisa. É viver uma vida tão cheia, tão sua, que qualquer pessoa que quiser fazer parte dela vai ter que estar à altura, e não o contrário. Você já foi aquele cara que manda mensagem e espera a resposta, que pergunta:
Será que fiz algo errado? Que se dá inteiro esperando migalhas. E se já sentiu esse gosto amargo, talvez esteja pronto para o sabor mais forte da transformação. E aqui entra um ponto essencial. Não se trata de ser frio, indiferente ou arrogante. Se trata de ser inteiro. Um homem inteiro não corre atrás. Ele segue o caminho dele. E quem ama de verdade, caminha junto. Desviar-se da sua rota por causa de uma mulher é abandonar o que você tem de mais valioso. Sua essência, sua soberania. Mulheres, no fundo, não querem ser o centro do universo de um homem. Querem orbitar em algo que já tem gravidade própria. Querem ser atraídas por um campo de força, não por carência. E isso só acontece quando você consegue olhar nos olhos dela e dizer, mesmo em silêncio, você é incrível, mas eu também sou. E minha vida é boa demais para ser sacrificada por um talvez. A escassez autêntica tem um magnetismo que nenhuma frase feita consegue replicar. Não estou falando daquela escassez forçada, que finge desinteresse só para manipular. Estou falando de uma ausência real, porque a sua vida está tão cheia de sentido que você simplesmente não tem tempo para se jogar no vazio de quem não sabe o que quer. É uma ausência que se impõe porque você tem uma missão, uma disciplina, um foco. Quando você vive assim, a sua ausência pesa, ela deixa um eco. E aí, meu amigo, o que era indiferença se transforma em fascínio, porque o desejo nasce do mistério. E o mistério, quando é verdadeiro, cria espaço para a imaginação. E é aí que entra o silêncio. Mas não qualquer silêncio. É o silêncio que carrega história, dor, conquistas, quedas. Um silêncio que não pede aprovação, que não precisa se justificar. Esse tipo de silêncio é como um campo magnético. Ele atrai, instiga, desafia. Uma mulher pode até gostar de um cara que fala tudo de cara, que despeja a alma no primeiro encontro, mas ela não vai lembrar dele, porque o que a mente não precisa decifrar, ela esquece. Agora, quando ela encontra alguém que fala pouco, mas carrega muito, ela não só lembra, ela volta. É curioso como os personagens mais marcantes das histórias que amamos são justamente aqueles que guardam segredos. Não é o que eles dizem que prende a nossa atenção, mas o que deixam subentendido. E o mesmo vale para você. Quando você revela tudo de imediato, perde a chance de ser descoberto aos poucos. E o desejo, meu irmão, vive de descobertas. Um homem interessante não é aquele que despeja tudo na primeira conversa, mas o que entrega fragmentos. Mostra a superfície, mas guarda o núcleo. Ele deixa espaço para que ela imagine, projete, sonhe. E isso é poderoso, porque a imaginação é onde o desejo constrói suas raízes mais profundas. Maquiavel dizia que um líder sábio nunca revela completamente suas intenções. E no jogo da atração, essa sabedoria é ouro. Você não está escondendo quem é. Está apenas permitindo que ela descubra aos poucos. Está oferecendo camadas e não um mapa completo. Você mostra sua força, mas preserva suas cicatrizes. Expõe suas ideias, mas guarda seus medos. Porque um homem que se entrega todo de uma vez não seduz. Ele sacia. E o que sacia rápido demais, também perde o sabor rápido demais. Mas o homem que domina suas emoções, que sente tudo, mas age com sabedoria, esse homem é raro. E por isso, é desejado. Ele não se reprime, mas também não explode. Ele não reage. Ele escolhe. Escolhe quando falar, como falar, se vale a pena falar. Ele escuta, observa e continua seu caminho com elegância. Ela pode testar, sumir, provocar, atrasar. E ele apenas segue, não por indiferença, mas por disciplina, por amor próprio, porque sabe que quem se ajoelha diante das flutuações alheias perde o eixo, e o homem sem eixo perde tudo. Ser esse tipo de homem exige treino, exige erros, exige noites em claro, exige ver a notificação não chegar e mesmo assim não se perder. Exige sangrar calado, respirar fundo e seguir em frente. Mas cada vez que você domina uma reação, você fortalece sua estrutura. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do desespero, você ergue um castelo dentro de si. E isso, meu irmão, é irresistível. Porque uma mulher pode até se atrair por um sorriso, por um corpo, por um olhar, mas é pela estabilidade que ela fica. E estabilidade só nasce do domínio sobre si mesmo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você calou sua raiva só para manter alguém por perto? Quantas vezes se curvou diante de atitudes que feriam sua dignidade, só para não parecer difícil? Essa concessão silenciosa é o que mina o respeito. Maquiavel observava que os grandes reis não perdiam seus reinos pela força dos inimigos.
mas pelas concessões repetidas que faziam para manter a aparência de paz. E o mesmo vale aqui. Cada vez que você tolera o intolerável, você entrega um pedaço do seu império. Um limite ignorado, uma piada ofensiva engolida, um pedido desrespeitoso aceito. Aos poucos, o homem inteiro se desfaz em pedaços. Você pode achar que está sendo gentil, flexível, compreensivo, mas o que ela sente é outra coisa. Um homem que não se valoriza. Um homem que está disposto a ser tapete para não ser deixado. E isso não desperta desejo, desperta pena. E o desejo, meu irmão, precisa de respeito para existir. Uma mulher pode brincar, rir, até demonstrar afeto. Mas se não te respeita, ela não te deseja. E o respeito nasce do limite. Não do grito, não da imposição agressiva, mas da firmeza calma que diz: aqui termina o permitido. E além disso, não passo. Impor limites é dizer não sem precisar levantar a voz. É manter a postura mesmo quando o coração quer ceder. É escolher a dignidade em vez da aceitação momentânea. E isso não repele, isso atrai, porque mostra que você é fiel a si mesmo, que não está à venda, que não está implorando para ser amado, mas vivendo com tanta inteireza que quem quiser estar ao seu lado precisa merecer esse espaço. E isso, meu caro, é raro, por isso tão poderoso. E aqui mora o paradoxo mais fascinante. Quanto mais você está disposto a perder alguém para não perder a si mesmo, mais essa pessoa começa a te valorizar, porque ela entende que você não está preso ao afeto dela, está comprometido com a sua verdade. E essa verdade silenciosa, firme, não negociável, é o que torna um homem inesquecível. Não é o que ele diz, é o que ele sustenta, é o que ele não permite, é o que ele jamais sacrifica só para ser aceito. Esse homem, ela não só deseja, ela respeita, ela admira, ela teme perder. E é exatamente isso que separa os homens comuns dos homens que deixam marca. Os primeiros aceitam tudo, esperando ser amados. Os segundos sabem que amor sem respeito é ilusão. E é por isso que a próxima mulher que entrar na sua vida vai perceber a diferença. Não pela roupa que você veste, nem pelas palavras que você diz, mas pelo modo como você reage ao desrespeito, pelo modo como você se retira quando percebe que está sendo diminuído, pelo modo como você mantém o olhar firme, mesmo quando o coração está em pedaços. Isso, meu irmão, é realeza emocional, é a autoridade silenciosa de quem sabe quem é, mesmo quando o mundo tenta te fazer duvidar. Mulheres testam, às vezes por hábito, às vezes por trauma, às vezes porque elas mesmas não têm certeza do que sentem, e a cada atraso, cada brincadeira passivo-agressiva, cada sumiço repentino, elas estão perguntando uma coisa só: você se ama o suficiente para me dizer não? E quando a resposta é sim, não com gritos, não com drama, mas com leveza, com postura, é aí que elas enxergam quem está diante delas. Não um menino em busca de aprovação, mas um homem que se colocou em primeiro lugar. E isso não assusta, isso atrai, porque passa segurança, porque transmite confiança, porque revela integridade. E veja bem, dizer não é arrogância, é clareza, é ter consciência do seu tempo, da sua energia, da sua paz. É entender que qualquer relação que exige que você se diminua para caber nela já começou torta. Dizer não é como abrir uma porta para algo melhor. É afastar quem não está pronto e abrir espaço para quem de fato pode somar. É um filtro. E todo homem que respeita a si mesmo precisa desse filtro. Precisa saber quem deixa entrar e, principalmente, quem não deixa. E é esse tipo de seletividade que constrói relações verdadeiras, baseadas em escolha e não em necessidade. No fundo, o homem que aceita tudo para não perder alguém já está perdido, porque perdeu a si mesmo no processo. Mas o homem que consegue manter sua integridade mesmo diante da rejeição, mesmo diante da tentação de ceder, esse homem está livre. E a liberdade, quando é vivida com consciência, é irresistível, porque mostra que você é capaz de estar com alguém, mas também é capaz de estar consigo, que você é companhia, não carência, que você é escolha, não urgência, e isso transforma tudo. Então, da próxima vez que você sentir vontade de ceder só para não decepcionar alguém, pare, se pergunte: estou sendo fiel a mim ou só tentando não perder o outro? E se a resposta doer, abrace essa dor, porque é ela que vai te libertar. E quando você se liberta, não há mais espaço para relações que te diminuem, só para aquelas que te reconhecem, que te respeitam, que te acompanham, sem te apagar, porque no fim,
O amor verdadeiro não exige sacrifício da sua essência. Ele nasce justamente quando você escolhe ser inteiro, mesmo correndo o risco de estar só. Existe uma armadilha sutil que muitos homens caem: confundir atenção com amor. E nesse processo começam a fazer concessões em troca de presença. Ajustam rotinas, engolem incômodos, silenciam vontades, não por escolha consciente, mas por medo. Medo de ficar sozinhos, medo de serem trocados, medo de não serem bons o suficiente. E esse medo, quando se instala, contamina tudo. O gesto carinhoso vira obrigação, o silêncio vira punição. A relação deixa de ser encontro e passa a ser sobrevivência emocional. E quando o amor vira sobrevivência, ele morre sufocado. A verdade que ninguém diz é que o homem que mais atrai não é o que se adapta a qualquer custo, é o que se mantém fiel à sua natureza. Ele não cede ao caos do outro, ele o observa. Ele não tenta consertar o que não criou, ele se posiciona. Ele não implora, ele escolhe, porque entendeu que o verdadeiro valor de um homem não está no quanto ele se sacrifica, mas no quanto ele se respeita. E quando esse respeito é real, ele irradia, ele muda o ambiente, ele impõe presença mesmo em silêncio. E isso, meu amigo, é magnético. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser coerente. O homem que diz sim enquanto por dentro grita não, está se traindo. E a autotraição tem um preço alto. Ela cobra sua paz, sua autoestima, sua força. O homem que vive se explicando, justificando, se moldando, acaba invisível aos olhos de quem poderia realmente amá-lo. Porque ninguém deseja o reflexo do outro. Desejam quem tem luz própria. E para ter essa luz, é preciso coragem. Coragem para dizer não, para se afastar, para se manter de pé mesmo quando o coração treme. Coragem para ser você. E essa coragem, quando praticada, vira postura. Postura que não precisa ser gritada. Ela é percebida no jeito que você anda, no jeito que você fala, no jeito que você silencia. Uma mulher pode até não entender racionalmente, mas ela sente. Ela sente quando está diante de um homem que não se dobra. E não porque ele é duro, mas porque ele é inteiro. Um homem inteiro não precisa da aprovação de ninguém para se sentir suficiente. Ele já se escolheu. E é por isso que ele se torna o tipo de homem que não se esquece. No fim das contas, tudo se resume a isso. Quem é você quando ninguém está olhando? Você vive tentando ser aceito ou já se aceitou? Você se molda ao desejo alheio ou vive a sua verdade? Porque o mundo não precisa de mais homens obedientes, carentes ou moldáveis. O mundo, e as mulheres também, precisam de homens com identidade, homens que, antes de qualquer coisa, são fiéis a si mesmos. Porque quando você se torna esse homem, o amor que vem não é caridade, é merecimento. E isso muda tudo. E é aí que chega o ponto final dessa jornada, que na verdade é o começo de outra. Porque tudo o que você ouviu até aqui não é apenas sobre mulheres, poder ou sedução. É sobre você, com você mesmo. É sobre lembrar que o mundo pode até tentar te dobrar, mas você tem o direito de permanecer firme, de se tornar inabalável não por frieza, mas por consciência. Você não precisa provar seu valor com promessas, com sacrifícios ou com desespero. Seu valor está em não negociar aquilo que te faz inteiro. Seu valor está na sua presença, não na sua performance. Essas 5 regras que você conheceu hoje são, no fundo, 5 espelhos. 5 lembretes de que você não veio ao mundo para mendigar afeto, mas para se tornar alguém que inspira respeito. E esse respeito começa dentro, é interno. Quando você honra seus limites, suas escolhas, seu silêncio, o mundo começa a fazer o mesmo. As pessoas ao seu redor começam a te tratar do jeito que você se trata. Então pare agora e reflita. Como você tem se tratado? Tem se escutado? Tem se respeitado? Tem se escolhido? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Chegou a hora de mudar. Não mudar para agradar, mas para se libertar. Não mudar para ser aceito, mas para finalmente se aceitar. Essa caminhada não é fácil, mas ela é sua. E cada passo rumo à sua verdade vale mais do que 1000 quilômetros em direção ao que os outros esperam de você. Você não precisa de aprovação, precisa de presença, precisa de clareza, precisa de direção. E tudo isso já está aí, dentro de você, só esperando ser ativado. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu te convido a fazer um pacto silencioso com você mesmo. Nunca mais se abandonar, nunca mais se diminuir, nunca mais se colocar em segundo plano para caber no mundo de alguém.
Você é o centro do seu próprio universo. E quando viver assim, vai ver o que acontece. O mundo se curva, as pessoas mudam, o respeito vem e o amor verdadeiro, esse aparece. Mas só quando você já não precisa mais dele para se sentir completo. Essa é a virada que tantos homens esperam da vida, mas que poucos têm coragem de viver. E é por isso que, se você chegou até aqui, é porque já deu um passo além da maioria. O mundo está cheio de distrações, de gurus vazios, de fórmulas instantâneas para ser atraente. Mas você parou, você escolheu ouvir, escolheu refletir, escolheu encarar uma jornada que não é sobre performance, é sobre essência, sobre caminhar com o coração inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece exigir que você se parta para agradar. Essas reflexões que você ouviu não foram criadas para te entreter, foram feitas para te confrontar. Cada palavra foi colocada aqui para acender em você uma lembrança, a lembrança de que você sempre teve poder, que o valor que você tanto procurou no olhar de uma mulher, na validação de uma mensagem respondida, na presença de alguém que nunca ficou de verdade, esse valor nunca esteve fora, estava aí, no silêncio entre suas dúvidas, na raiva que você sufocou, na vergonha que você carregou por se doar inteiro e ser ignorado. Estava aí, esperando que você decidisse não se ajoelhar mais. E agora você sabe que o respeito começa quando você para de implorar. Sabe que o amor só floresce onde há firmeza. Sabe que você não é metade de ninguém. É um universo completo. E talvez isso te assuste. Talvez pareça solitário, difícil, pesado. Mas eu te digo, o peso da verdade é sempre mais leve do que o peso da submissão. Porque um homem que escolhe sua verdade, ainda que ande só, nunca está vazio. Ele carrega algo que não se compra, não se mendiga e não se ensina em frases prontas. Ele carrega dignidade. Então que isso não seja apenas um vídeo que você assiste e esquece. Que seja um divisor de águas. Que seja o início de uma reconstrução. Porque o mundo vai continuar te testando. Pessoas vão continuar tentando te moldar. Mas agora, você tem uma escolha. A escolha de continuar de cabeça erguida, de manter seu centro, de viver a sua verdade mesmo que ninguém aplauda, porque quem vive para ser aplaudido se torna refém do palco. Mas quem vive em paz consigo mesmo, esse já venceu antes mesmo do espetáculo começar. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, me ajuda a espalhar isso para mais pessoas. Vamos juntos bater a meta de 10 mil curtidas nesse vídeo. De verdade, onde quer que eu esteja, vou ser profundamente grato por esse gesto tão simples e te garanto, isso vai voltar para você na forma de bênçãos, muitas bênçãos na sua vida. Pensando nisso, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo próximo vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não perde nada. Eu te espero lá. Tá cheio de descobertas como essa. E eu aposto que, em apenas 5 segundos, você pode encontrar algo que transforme completamente a forma como você vive. E antes de fechar, eu quero muito ler o que você sentiu. Deixa nos comentários. O que passou aí dentro enquanto ouvia tudo isso? Como você tem buscado sua paz interior ultimamente? A sua voz é importante demais para mim, e eu estou empolgado para ler as suas reflexões. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, porque isso tudo está só começando. A gente se vê muito em breve. Até lá!